Bom, pessoal, continuando aí, né? A gente, como eu tinha falado, nós vamos iniciar falando agora sobre a, os diferentes dimensões do colonialismo, né? Aí. Então, o colonialismo, ele é uma forma de imposição da autoridade de uma cultura sobre a outra, seja ela por qualquer meio, tá? De uma forma forçada, com a utilização do poder militar ou por outros meios, como de linguagem e arte. Bom, a dominação portuguesa do Brasil é um bom exemplo de colonialismo, assim como a colonização da África, a destruição da cultura dos povos andinos e a influência da cultura americana em países subdesenvolvidos. Também mostra, né, essa questão do colonialismo. A forma mais popular do colonialismo ocorre por interesses capitalistas, gente, capital, dinheiro, lucro. Quando um país explora os seus recursos naturais, do outro para crescer economicamente. É o caso que a gente vê aí, a América, né, do Sul, quando houve a colonização portuguesa e espanhola, aonde os colonizadores, né, eles vinham com armas de fogo, exploravam e aniquilaram as populações locais e se designaram donos das terras recém-descobertas, né? Que não foram descobertas, elas não estavam perdidas, existia ali uma população indígena, mas existia uma população, né? E com isso, gente, a gente tem dois tipos de colonização, tá? Que existem. É a geoexploração e as colônias de povoamento. Então, eu peguei no Google da professora Thais essa tabelinha que ela fez que eu achei muito interessante, muito legal. Aonde tem, né, a colônia de exploração e a colônia de povoamento e suas características gerais. Eu acho interessante vocês também ter isso aqui no caderno, tá? Dá um pause aí, copia no caderno, dá um print na tela, imprime e cola no caderno, seria bastante legal. Bom, as colônias de povoamento, elas são características da América anglo-saxônica. O tipo de trabalho dela é livre e familiar, né? As propriedades são pequenas, com vários tipos de plantações para consumo, né? Como o arroz e o milho. O destino dessa produção é o próprio mercado interno, é o consumo no país. E o objetivo dessa colonização é poder povoar e construir um país legal, construir um país economicamente viável, estruturado para a sua população, tá? Já a colônia de exploração é completamente ao contrário, né? Ela foi na América Latina, o grande pico da colônia de exploração foi na América Latina, onde ela escravizou, que foi o que aconteceu, né? Os portugueses, eles chegaram no Brasil, eles pegaram os índios que queriam ali, que achavam que era viável pôr eles para trabalhar, escravizaram eles e a fim de obter as riquezas, é onde eu vou chegar aqui no objetivo, né? Eles retiravam as riquezas das colônias para enriquecer a metrópole. No caso, a colônia era o Brasil e a metrópole era Portugal. Então, era necessário retirar essa riqueza do Brasil para enriquecer Portugal, tá? O destino da produção, que era na colônia de exploração, era o mercado externo. Eles não tinham interesse de alimentar o mercado interno, né? Que era o caso das colônias de povoamento que visavam, né, um grande país na frente, uma grande independência. Bom, o tipo de propriedade ele era grande, aonde só tinha um tipo de plantação. O Brasil colônia, a gente tem a plantação de café, a gente tem a plantação da cana-de-açúcar aí, que é são as grandes ah, monoculturas que é o que ocorriam no Brasil,
tá? E é, como eu disse, para abastecer o mercado interno, tá, pessoal? Então, continuando aí, a gente tem os aspectos do colonialismo na América, né? Que esse colonialismo, onde a gente vê, né, que há muitas diferenças entre os processos de colônias que ocorreram tanto na América quanto na África. O que eu falei, essa tabelinha que a gente fala, a gente está falando da América anglo-saxônica e América Latina, a gente não está falando de África, eu só falei os tipos de colonização, tá? Que se a gente for colocar qual que foi da África, é uma colônia de exploração, aonde franceses, espanhóis, ingleses colonizaram os países africanos, mas nunca pensando em ter em povoar e construir, e sim em retirar as riquezas e enriquecer as metrópoles, tá? Bom, então, como eu estava falando, né? O período de cada colonialismo, tanto da América quanto da África, eles são diferentes, com experiências diferentes, tá? A gente pode observar isso com esse quadro comparativo. Olha só a data. A data na América, no colonialismo na América, é do século XV ao século XIX, desculpa. E já na África, é do 19 ao 20. As consequências com relação à demografia, com relação à população, né? Na América a gente tem a extinção de comunidades nativas, né, de índios, com a chegada de estrangeiros. Há também a miscigenação com a população e com os estrangeiros. Então, a mistura das raças aí entre indígenas, portugueses e tal. Escravos também. Nessa época era a escravidão, era o auge, né? Então, houve essa miscigenação das raças. Bom, e consequentemente, né, gente, a gente já sabe que raça vem a cultura, isso tudo virou um caldeirãozão só. Já na África, a gente tem, né, antes do século XIX, enquanto na América chegavam os africanos e europeus, na África ocorria uma grande subtração da população produtiva. A população saía, né? A partir do século XIX, as divisões étnicas são acentuadas por privilégios concedidos pelas administrações das colônias a alguns grupos e por fronteiras coloniais, que depois se tornariam nacionais. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Bom, as principais potências internacionais do colonialismo na América eram Portugal, Espanha e Inglaterra. Já na África, Inglaterra e França. Bom, a gente vê que lá naquele mapa de países, o primeiro mapa lá, olha só, voltei ele aqui, que a gente tem, né, o francês, olha, ele é o roxo. Ele é o que mais colonizou aqui, não é isso? A gente tem uma grande quantidade de países colonizados aqui com a língua oficial ou dominante. Então, a gente sabe que esses países em roxo, em lilás, aqui também, Madagascar, a gente tem aí o risquinho roxo, são países que foram colonizados pelos franceses, ok? Bom, a economia internacional na América era uma fase de mercantilismo que tinha como característica a aquisição de lucros por meio de compra e venda de produtos, tá? A maioria desses produtos eram produzidos pelo trabalho escravo e eles tinham eles eram acessíveis, né, somente à elite, né, no século XV ao século XIX aí na América, tá? O sistema da América nas primeiras décadas do século XIX, né, ele antecede a ascensão na África das décadas finais do mesmo século, que é o século XIX, com um novo formato e um novo contexto, tá? Mas então na América ele cai, mas ele começa a ter um auge, né? Ele é trocado da América para a África. Aí, já
na África, a economia internacional, né, ela vivia a fase do capitalismo da indústria, caracterizada pela produção e consumo de massas de mercadorias produzidas com trabalho assalariado. Bom, em razão dessas diferenças, é muitas vezes denominada de neocolonialismo. Aí, vou falar com vocês o seguinte: quando a gente fala de neocolonialismo, a gente está falando do colonialismo mesmo, só que é uma nova forma de colonizar, tá? Só para vocês terem ideia, o neocolonialismo ela é uma política de expansão de poder e dominação de um Estado sobre outros nos séculos 19 e 20. Justamente a gente está falando nesse colonialismo aí na África, né, onde o auge dele foi no século 19 e século 20. Então, quando eu estou falando de aspectos coloniais da África, isso aqui, ó, a gente está falando de neocolonialismo, tá? E muita gente acha que é diferente o imperialismo do neocolonialismo e não. Eles são muito parecidos, têm o mesmo significado. Ambos são utilizados para denominar práticas tomadas pelas grandes potências imperialistas sobre outras nações. Então, Inglaterra e França, no século 19 e 20, elas pegam aquele colonialismo que já existia e dão uma reformulada nele, para não ficar assim tão gritante, né? Aí acaba que faz um neocolonialismo, que não deixa de ser o colonialismo mesmo comum que a gente já conhece, que é a dominação política e econômica do lugar por meio de forças. Seja ela forças militares, seja ela forças culturais, religiosas, né? Aí, bom, continuando aí, né, o que a gente tá falando, vamos pular um pouquinho aí. Bom, eu vou deixar essa parte de descolonização e formação dos estados pro próximo vídeo, tá? Para não ficar um vídeo muito grande. Beijinho pra vocês.